Olha, todo dia acontece alguma coisa. Um acidente de trânsito, um erro médico, um nome que vai parar no SPC por engano, enfim, danos acontecem. Mas você já parou para pensar como é que o direito calcula o preço de um prejuízo? Como que se transforma uma perda ou até uma dor num valor em dinheiro? É exatamente essa lógica por trás da indenização que a gente vai desvendar agora. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Não é um chute, não é uma estimativa qualquer. A ideia é encontrar um valor que, idealmente, zere o prejuízo como se nada tivesse acontecido. E para responder essa pergunta, o direito parte de um princípio central, uma verdadeira regra de ouro que é o ponto de partida de tudo. E essa regra de ouro tem nome, é o princípio da reparação integral. O nome pode até parecer meio técnico, mas a ideia por trás é super intuitiva e, olha, muito justa. É um princípio que busca um equilíbrio perfeito. Ele quer garantir que a vítima não saia no prejuízo, claro, mas também que a indenização não vire uma fonte de lucro. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Pensa assim, é como se a lei tentasse metaforicamente voltar no tempo e apagar o dano, para que tudo ficasse exatamente como era antes. A ideia é restituir por inteiro. Os juristas até usam um termo em latim para isso, restitutio in integrum. É por isso que a indenização, na sua essência, não é uma punição para quem errou. Ela é uma medida exata do prejuízo. O foco total é na vítima e no que ela perdeu. E aqui a gente já quebra um dos maiores mitos sobre indenização. Muita gente acha que um erro gravíssimo gera uma indenização gigante e um errinho de nada uma indenização pequena. Mas, em geral, não é assim que funciona. O que a lei mede com uma régua bem precisa é o tamanho do dano. A gravidade da culpa geralmente define se a pessoa tem que indenizar, mas não quanto ela vai pagar. Imagina só a cena. Uma pequena distração ao volante, uma culpa que a gente chamaria de levíssima. Se essa distração acaba destruindo uma carga super valiosa, o valor a ser pago não vai ser pequeno só porque a culpa foi pequena. Não. Se o prejuízo foi de R$ 1 milhão, a indenização vai ser de R$ 1 milhão. A conta acompanha o dano e não o tamanho do descuido de quem causou. É uma lógica bem matemática, bem objetiva. Ok, até agora a gente viu a regra na sua forma mais pura. Mas o direito precisa ser justo na vida real, né? E se a aplicação cega dessa regra de reparação integral criasse uma situação absurdamente injusta? É exatamente para isso que existem as exceções, que são como mecanismos de ajuste para evitar distorções. E aqui estão as duas principais válvulas de escape do sistema. A primeira é a redução equitativa. É uma ferramenta que o juiz tem na mão para usar o bom senso, a equidade. A segunda, o tabelamento, já é uma decisão do legislador que define antes mesmo do problema acontecer um limite para certos danos, como, por exemplo, no extravio de bagagem em voos internacionais. O coração dessa primeira exceção está nessa expressão aqui, manifesta desproporção. E não é qualquer diferença, não. É quando a culpa é minúscula e o dano é tão gigantesco, mas tão gigantesco, que obrigar o pagamento integral seria quase uma crueldade, sabe? Destruiria a vida de uma pessoa por causa de um simples lapso. Pense em alguém que tropeça e sem querer derruba uma obra de arte caríssima no museu. A culpa é mínima, o dano é astronômico. É para isso que essa ferramenta existe. Certo! Agora vamos para outro cenário que é super comum. E se a própria vítima tiver uma parcela de responsabilidade pelo dano que sofreu? O direito não fecha os olhos para isso. Pelo contrário, existe um mecanismo bem específico para dividir essa conta de forma justa. O nome técnico para isso é culpa concorrente. A ideia é bem simples, na verdade. Se a vítima, com o seu próprio comportamento, ajudou a causar ou a agravar o dano, ela não pode exigir que a outra parte pague pela fatia do prejuízo que ela mesma provocou. É uma questão de lógica e de justiça. A responsabilidade é dividida. E funciona de forma matemática mesmo. O juiz vai analisar o caso e definir em porcentagem a contribuição de cada um. Por exemplo, se o dano total foi de R$ 100 mil e fica provado que a vítima teve 30% de culpa, a indenização que o agente vai pagar será de 70 mil. O valor é reduzido na exata proporção da culpa da própria vítima. Um exemplo clássico que sempre aparece nos tribunais: a empresa de ônibus tem o dever de transportar o passageiro em segurança. Se acontece um acidente, a responsabilidade é dela. Ponto. Agora, se o passageiro ignorou a regra e estava com o braço para fora da janela, ele contribuiu para a própria lesão. A empresa ainda vai pagar uma indenização, sim, mas o valor vai ser diminuído para refletir a imprudência do passageiro. Bom, agora vamos para um último conceito que é uma ferramenta poderosíssima para as vítimas. A regra geral é:
Quem alega que sofreu um dano tem que provar. Mas, e se o dano for tão óbvio, mas tão óbvio, que a prova se torna desnecessária? É aí que entra o chamado dano presumido. A lógica aqui é que o dano já vem embutido no próprio fato, a coisa fala por si mesma, ou em latim, in re ipsa. Nesses casos, a vítima só precisa provar que o ato ilegal aconteceu. A partir daí, o sofrimento, o dano, já é uma consequência lógica, que a lei presume. Isso facilita demais o caminho para conseguir a reparação. Isso fica muito claro em situações do nosso dia a dia. Se o nome de alguém é negativado injustamente, não precisa levar testemunha para provar que ficou constrangido. A própria negativação errada já carrega o dano à honra. Da mesma forma, a dor pela perda de um familiar próximo é presumida, é óbvia. Basta provar o ato, a negativação, a morte, e o dano moral já está configurado. Ufa, falamos de bastante coisa, né? Da regra de ouro da reparação integral, passamos pelas exceções, pela culpa dividida e chegamos até no dano que não precisa de prova. Então, para a gente amarrar todas essas ideias, vamos recapitular os pontos mais importantes. Então, o resumo da ópera é o seguinte: o sistema parte de um ideal, que é a reparação integral, onde o valor pago é um espelho do prejuízo. Mas esse ideal é ajustado pela realidade. Ele é ajustado pelas exceções, que buscam equidade, e pela culpa concorrente, que distribui a responsabilidade. E para facilitar a vida da vítima em situações óbvias, a lei presume o dano. Todos esses mecanismos trabalham juntos para tentar responder aquela nossa pergunta inicial: qual é o preço justo do dano? E a gente termina com uma reflexão. Vimos toda a lógica da lei para calcular o valor de uma perda. Mas será que o dinheiro consegue de verdade reparar por inteiro a perda de uma pessoa querida ou a dor de uma ofensa? O sistema legal oferece uma solução prática, necessária. Mas a pergunta sobre o que é verdadeiramente justo, principalmente quando o dano não é material, essa pergunta continua em aberto. Fica aí para a gente pensar.